Aí foi só um recorte. Ah, show. Aí, achei. Então, vou voltar aqui no mindset fixo. Foi lá que parou, né? Foi agorinha. Foi agorinha. Só voltar um pouquinho. Foi aqui mesmo. Então, como eu falei, eles não gastam energia, né? Colocam menos empenho na experiência. Se a experiência não é satisfatória, vão abandonar, baixa autoestima, pessimismo, culpa os terceiros. Eles vão ocultar os seus sentimentos, nunca vão falar dos sentimentos. Eles se sentem ameaçados. O fato de errar para eles não é bom, eles vão parar. No mindset de crescimento, como falei aqui, são pessoas que vão estar sempre em movimento, eles vão buscar recursos novos, vão fazer perguntas, eles vão agir fazendo o que é necessário para chegar onde querem. Quando estão sob pressão, eles vão buscar outra oportunidade, mas não vão abandonar aquilo que estão fazendo, eles vão buscar outra oportunidade para vencer o obstáculo. Eles sempre estão se preparando. Ô, Nai, Oi? queria só colocar uma coisa aqui nessa parte que você está colocando aqui, que é como que a gente muda, né, essa parada dentro das observações e tudo isso. E é simples aqui, tá? Eu acho que a gente muitas vezes a gente deveria fazer mais perguntas na vida, né? E a gente muitas vezes faz as perguntas no momento errado, né? A gente faz as perguntas na hora que chega o problema. E não deveria ser assim. A gente deveria instalar outro processo. E aí eu queria já fazer isso aqui já com isso, porque lá no livro ele mostra um teste, mas eu vou resumir aqui e pensar uma coisa, né, só para a gente instalar, tá? Então tira o comigo e coloca para quê? Só tirar o comigo e coloca o para quê? Por que isso aconteceu comigo? Não, elimina essa pergunta. Para que isso aconteceu comigo? Aí já vai mudar o mindset. Tá? Então, é simples, tá vendo que é uma solução simples. Tira o comigo e coloca o para quê? Pode ir, Nai. Então, como eu estava falando aqui, eles sempre vão examinar os erros e corrigi-los, e eles se alegram em vencer os desafios. Aí eu dei uma pincelada aqui sobre o que é aptidão, né? É a capacidade daquele que está apto, ou seja, daquele que tem a habilidade de realizar a tarefa de forma correta. O dom é a capacidade de fazer algo naturalmente, considera-se uma dádiva recebida. Realização é a satisfação, cumprimento do seu objetivo ou meta de vida, o que consegue através de muito esforço, realização pessoal e profissional. Considerando a verdade, igual foi abordado no livro, né, a verdade sobre aptidão e realização. Eles acreditam que muito a aptidão tem a ver com dom, né? Sendo que, pela definição, não é bem assim, né? A aptidão, ela vai ser a capacidade que a gente tem de fazer algo correto. O dom é considerado um talento natural, a gente já nasce com ele. E a realização vai ser a capacidade que a gente tem de estar concluindo um objetivo, uma tarefa. Ele vai ser ou pelo dom ou pelo esforço, mas o caminho para aperfeiçoar eles é sempre pelo esforço, né? E aí existe uma coisa, né, Nai? Existe uma coisa, assim, muitas vezes até de crença limitante, né? A gente olhar para a pessoa que tem o dom ou o talento aí e achar que ela é excepcional, né? E isso é fixo, porque eu posso ter dom, mas eu posso engessar minha vida achando que eu sou fera naquilo. Ela dá até o exemplo do cara da Chrysler, né? Voltando um pouco lá atrás, e que ele não atualizava os modelos dos carros, fazia sempre os mesmos carros, mudava só um farol, uma coisinha ou outra, e os japoneses lá tudo querendo inovação, e ele perdeu o mercado. O CEO da Chrysler perde o mercado por conta disso. Então, por exemplo, você tem um dom natural, tá?
algo nesse sentido, não quer dizer que você não tem que crescer nisso, né? Não quer dizer que não tem que crescer isso. E isso é tão forte, eu gosto de pensar isso, que até na questão espiritual isso é verdadeiro, né? Você pode até receber um dom para uma questão espiritual, mas você tem que crescer naquilo ali. Você não pode ficar engessado, fixo ali. Pode ir, né? Verdade, André, é verdade. Aqui no capítulo 4, ele vai falar da vida através de observar os esportes, né? Os atletas. É o mindset de um campeão. Ele vai mostrar o preparo e despreparo emocional dos esportistas em diversas modalidades em jogo. O atleta que acredita que o talento nessa área, né? Eles acreditam que o talento, assim como o André falou, o talento vale mais que o esforço. Então, se a pessoa sabe fazer algo é porque ela tem talento, ela devia fixar nesse talento e, tipo, não precisa de fazer mais esforço. Olha, ela tem um talento bruto aí, né? E ele também mostra que alguns atletas que não conseguiam se dar bem, quando eles partiram, ficou na mesma área, mas partiu para outros setores, ou de administração, ou como técnico, eles deslancharam, né? Aí entrou, já começou a mostrar o mindset de crescimento. E no que você acredita? Você acredita no talento ou no esforço? E podendo identificar aqui, a contrapartida, o mindset fixo. No caso dos esportes, eles contam apenas com seu talento e não acreditam em mais nada. Não acreditam que precisam pedir ajuda para melhorar. Se eles forem desafiados, teve até um relato aí no livro que o cara se enfureceu, saiu batendo todo mundo aí, né? Se eles forem desafiados, eles vão agir ferozmente aí, com ira, né? Eles são inflexíveis nas suas ações, nas suas atitudes. Nesse caso, não pedem ajuda, não buscam melhoria, eles vão ocultar suas deficiências, não têm caráter e também não conseguem transformar a sua vida, a derrota em vitória. Não conseguem tirar a lição disso, eles ficam realmente, de fato, travados, a vida acaba ali. Já no mindset de crescimento, eles são esforçados, eles passam horas, dias, meses treinando, eles praticam tanto que se desenvolvem adquirindo expertise naquilo que se propõe, né? Naquilo que eram ruins. Eles acreditam ser capazes de realizar qualquer coisa e eles fazem do fracasso aí uma rampa. E eles acreditam que têm o necessário para vencer. Deixa eu fazer só um comentário aqui sobre isso. Quando fala de esporte, eu sempre me sinto um pouco provocado. Sente a sua falta de falar aqui, ó. Bom dia, pessoal. Eu acho que deveria acabar com essa ideia de talento natural e talento treinado, né? Eu acho que deveria acabar com essa competição. Por quê? Quando você trabalha essa ideia de talento natural, quem não descobriu sua habilidade ainda vai arrumar um monte de desculpas para não fazer, para não procurar aquele talento, para não se especializar em algo, né? Já que eu não tenho, ou seja, já que eu não descobri o meu talento, eu não vou atrás dele. E aí você entra no mindset fixo de falta de crescimento. Então, quando você acaba com essa ideia, cara, ninguém tem talento natural. Para com isso. Todo mundo treinou em algum momento da vida e aí conseguiu desenvolver. Ponto, acabou-se. Eu pego, se a gente for comparar no esporte, né, sempre tem assim, Cristiano Ronaldo e Messi, Rafael Nadal e Roger Federer. Você pega sempre alguém que supostamente tem um talento natural e outra pessoa que trabalhou aquele seu talento, né, desenvolveu aquele seu talento. Cara, olha o destaque deles. Olha o destaque dessas pessoas que que foram julgadas como não tendo um talento natural e como elas se desenvolveram. Então, eu acho que quando você acaba com isso, eu não tenho talento, eu tenho que buscar algo, eu vou procurar melhorar, vou procurar crescer, vou procurar
criar uma habilidade que eu acreditava que não tinha. E eu acho que esse é o caminho. Ô, Cris, vou discordar de você. Polêmica, vai lá. Eu fico olhando aqui para André, viu, Thaís? Thaís e André. Fico olhando aqui para André, André fica... Eu digo, vem pancada, vai, André, mano. Não, mas é bom, aí vai fluir a Mastermind, né? Mastermind é para isso, para justamente achar os pontos e subir. Olha só, quando você pega o esforço e você compara Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo, tá? Você vê que Ronaldinho Gaúcho tinha um talento e ele brilhou por 4 anos. Ele foi o melhor do mundo, né? E quando você vê esse cara jogando, meu Deus, que cara era sensacional. E aí você pega o Cristiano Ronaldo, que pelo esforço, e eu dou a mão palmatória nisso, o cara tá jogando em alto nível há muitos anos. Você entendeu? E aí você vê, se você for acompanhar ele dá vários mindset, vários insights sobre essa questão do trabalho e do esforço. Mas a gente tem que considerar uma coisa, tem pessoas que nascem com talento, tá? Então, vou dar um exemplo para você que vai fazer muito sentido. Se você pegar o Messi, ele é um cara autista, né? Ele nasceu com isso. Então, tipo assim, você fala assim, não posso tirar esse cara. Não posso tirar esse cara, porque esse cara, ele tem um talento. Eu não acho que ele engessou. Eu não acho que é engessado, na minha concepção. E aí o ponto aqui é o seguinte, essas pessoas, não vou nem entrar na questão espiritual, tá? Tô coçando para entrar na questão espiritual, mas não vou entrar, não. Eu vou ficar aqui na questão da saúde, da ciência, do físico. Calma aí. Oi. Tem que pegar lá o carregador agora. Eu já vou lá e pego. Só para terminar aqui, pessoal, terminar a minha fala. Se você pegar grandes exemplos da história, você vai ver que teve caras que foram excepcionais, não pelo esforço, porque geneticamente os caras eram mudados, os caras nasceram com talentos, né? E principalmente se a gente trazer uma parte do autismo, que é o Asperger, não tem como. Você fala assim, como esse cara fez esse negócio? Porque ele nasceu com aquilo. E essa é uma coisa que a gente precisa crescer muito ainda nisso aí, nesse pensamento, né? Que para uns é uma doença, para outros são excepcionalidades. Então, só queria pontuar isso, fazer esse contraponto, Cris, não desmerecendo sua fala, porque foi perfeita, para a gente limar. É o seguinte, vamos limar. Limou, mas tem esse lugar aqui que a gente precisa considerar também, tá? André, eu não desconsiderei as pessoas que têm talento, né? Muito pelo contrário, se elas não continuarem trabalhando, elas vão estagnar também, vão jogar o talento fora. Aí é onde eu faço uma pergunta. Existem mais pessoas que utilizaram seu talento natural para fazer algo ou que enterraram seu talento natural? Sim, verdade. Aí faz sentido a fala, porque o que acontece? A gente não pode engessar e a gente não pode justificar isso num pensamento interno meu, para dizer assim, não, eu não tenho isso, eu não consigo isso. Não, aí totalmente errado. Mas é perfeito, Cris. Só para fechar aqui, eu vou dar um exemplo local, né? Tinha um jogador de futebol aqui na minha cidade. Cara, o cara era animal, jogava muito, muito. Só que inflou tanto o ego dele que o cara parou. Chegou num clube, ele foi chamado para fazer um teste no clube, eu acho que de São Paulo até, e ele se sentia tão superior aos outros que disse que aquele clube não poderia começar naquele clube, tem que ser num clube maior. Entende? Então, até nisso você tem que ter cuidado. Até quando você tem um talento natural, você tem que ter um certo cuidado e baixar sua bola, né? Para que você não enterre o seu talento. Verdade. Pode falar, Grace. Só um minuto. Sim, vocês estão falando sobre autista? O André mencionou sobre o autismo. Mas qual é o assunto de vocês? Nós estamos falando sobre o Pode livro. falar. Sobre o quê? Sobre o livro Mindset de Crescimento, o Mindset Fixo tá. e o Mindset de Crescimento, sobre as pessoas estarem engessando o talento ou o esforço.
Eu ainda não vi esse livro, eu já vi falar dele, mas eu não vi. Eu comprei um livro que eu ouvi em áudio, eu só comprei, agora eu sou a louca do livro, ando comprando livro por todo canto. Aí eu comprei os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E eu comecei a ter interesse pelo livro quando ouvi o Milagre da Manhã. Eu quero botar em prática, ainda não consegui. Eu estou conseguindo agora porque eu estou muito ansiosa. Eu já fui diagnosticada com transtorno bipolar, porém eu nunca aceitei, né? Então, tá com 1 ano que eu não tomo medicação nenhuma. É a segunda crise que eu estou saindo sem medicação, só na oração e jejum. Sempre eu entro nessa doença, a doença, o inimigo quer dizer que eu tenho essa doença, quando eu vou para a carne, né? Eu sou cristã, então quando eu saio do espírito e vivo mais a carne, então Deus mexe comigo, então é assim, aqui, filho, que eu vou, né, eu acho que nem é Deus, é o Satanás mesmo querendo dizer assim, é onde está o ponto mais fraco, eu vou mexer contigo, onde não tem autocontrole das tuas emoções, mas graças a Deus, eu só estou dormindo 2 horas por dia, tá com mais de 7 dias, gente, mas eu estou sentindo tão bem mesmo, assim, comigo mesmo. Eu estou falando que eu penso, que eu acho, importando com a opinião de ninguém. Nossa, e eu não sei se vocês conhecem o QGR, tem me ajudado bastante, o QGR do Pablo Nassau, foi onde abri a mente para novas coisas, parar de ser preconceituosa e fazer network, se conectar com pessoas. Ainda não consigo pegar código, falo com facilidade, né? Mas eu estou amando. Foi a menina que colocou o link de vocês do grupo. Vocês são de onde? Oi, Gleciane. A gente faz um trabalho todo sábado aqui com as leituras dos livros da semana do Piorando, tá? Ah, E é? esse Vocês livro, são do pior ano? Legal. sim, sim, tá. E essa semana o livro que a gente teria que ler, né? É o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, né? Então nós estamos finalizando o livro, né? E conversando sobre o livro, né? Não sei se você leu o livro ou não, Não, mas eu dei um para, porque já estava me fazendo mal demais, já estava me deixando acelerado, eu não estava conseguindo absorver nada. Então, eu fiquei muito decepcionada com o Pablo, eu não vou mentir, em questão do evento de São Paulo, porque eu estou fodida em dívida. E ele disse que ia ter um especial com o Pioano. Eu me conectei com o Pioano só para ir com ele, para poder. Era uma menina longe aqui de Fortaleza, eu fui atrás dela. Nós dividimos pousada para poder. Eu consegui entrar com ela e chegar lá, ser o que foi. Nossa, eu fiquei muito triste, não vou mentir, mas eu voto nele ainda, até o momento que Deus não falar comigo e dizer assim: não, filha, esse daí não é. Até no momento, no primeiro turno, meu voto é dele, mesmo ele ter me deixado muito para baixo, assim, porque você só falou coisa com coisa. Eu acho que assim, a gente estava idolatrando ele demais, né? Eu acho que foi a mão de Deus ali, aquele arco-íris, acho não, foi a mão de Deus que colocou ali uma chuva assim de repentina, mas assim, o evento em si não valeu a pena, não valeu a pena o dinheiro que eu paguei, mas com as poucas ô pessoas que Gleciane, me... Oi? deixa eu falar uma coisa para você. Ó, não, pega isso aí, anota, que é um código, tá? Você gosta Qual de é o código. código? Então. Diz aí. O código é o seguinte: não é o que as pessoas fazem comigo, é o que eu faço com o que as pessoas fazem comigo. Não Então, tipo entendi, assim, tem que ser calma. Eu tô com processo lento, viu, gente? eu vou te explicar. Não é o que as pessoas fazem comigo que muda, Não. o que determina a minha vida, mas é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Esse é um código direto de mindset de crescimento, tá? Então, se você viver na vida criando expectativa, né, você vai ficar muito frustrada, porque você colocou uma expectativa não tinha que ter colocado. Então, coloca a expectativa na sua vida e no próximo passo que você tem que dar. Porque senão a gente se frustra e é caro isso, não é legal para nós, entendeu? Então, tipo assim, se pisaram no seu pé, quem ficou com a dor foi você. A pessoa pisou e foi embora. Então, o que você vai fazer com essa dor? Né? Você vai crescer com ela? Você vai aprender com ela? Você vai superar ela? Você... Você vai Uhum. andar adiante? Não, agora eu não vou andar mais, agora eu vou me jogar no chão, agora né? Então,
É um pouco disso, tá? Vocês são Entendeu? de onde? Aqui tem gente de todo lugar do mundo. Me Tem bota um gente. grupo de vocês. Depois a gente vai pôr o link aí no chat. Nayara pode pôr o link no chat depois aí. Aí você entra lá no grupo, tá? Aí você vai se inteirar mais. Mas Ah, uma pergunta, assim, o que eu entendi também, né, que a gente o que eu fui buscar foi mais espiritual, que eu estava atrás, e não teve nada espiritual, né, e assim, uma coisa que eu imaginei, eu fui atrás de uma coisa espiritual, assim, a minha igreja que eu congrego, tem espiritual, deixei de ir para minha igreja para ir atrás do Pablo, o espiritual, ele é negócio, é coisa, é mente, então eu tenho que buscar Deus no meu quarto, tipo Mateus 6,6, eu tenho que ter, tipo assim, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Eu não fui atrás das coisas primeiro para poder ser acrescentar, para buscar Deus. Geralmente eu pulo de processo, como uma coisa que eu pulei de processo. Eu sou formada em gastronomia, porém não trabalho na área, porque sempre ganhava pouco, eu sempre gastei muito. Então, eu trabalho na diária, que eu ganho mais dinheiro do que eu trabalhando em restaurante. Eu tentei entrar 2 vezes, entrei no hotel do Beach Park, entrei numa padaria, numa cafeteria, e não deu. Sempre foi frustração. Mas agora eu quero organizar minhas dívidas e eu vou me jogar, assim, de cabeça. Vou passar por esse processo, vou fazer estágio depois de formada. muito legal. Fica a dica para todo mundo, pessoal. Não saiam procurando Deus. Deus está aí pertinho de vocês. Está É dentro de verdade, vocês. cai na gente. Pois É um tá, código, viu? Gleiciano tá cheio de código aí, fala que não tem código. Ó, Gleiciano, Pois é, nossa. escuta, Gente, preste atenção eu, nessa apresentação de Nayara aí, que tá cheio de código para você. Chegou aqui não por acaso, mas a apresentação Verdade. de Nayara aí tá muito válido para você. Eu já percebi sobre essa questão de mindset, então preste atenção no que ela tem para dizer aí. já vou Aqui, escutar Cris, agora. Pode falar, Cris, Nayara. aqui foi a própria lei da atração que trouxe ela aqui. Mas Certeza, vai lá, Nayara. certeza. Próximo. Então, no capítulo 5, ele vai falar sobre liderança sobre o mindset de liderança. Uma coisa que me chamou a atenção foi a autora falar mindset do talento, que é a crença que as pessoas têm um talento extraordinário, ou seja, adora talento, depende apenas dos seus supostos talentos extraordinários. É uma empresa norte-americana, né, que acreditou muito nesse mindset do talento e foi totalmente à ruína, porque só chamou pessoas talentosas aí, né? E fala também das organizações que crescem, né, que são empresas que chamam pessoas que são discretas, que fazem perguntas constantemente, que têm coragem de enfrentar as respostas mais brutais. E isso é olhar de frente aos fracassos, inclusive os seus próprios fracassos, né? E sempre se mantendo a fé no sucesso final. Opa, cortou aqui. E também fala sobre o estudo do mindset através das decisões gerenciais, que o encargo era difícil porque foram dados aos estudantes padrões elevados que teriam de satisfazer. E eles não conseguiam, especialmente nas primeiras tentativas. É um estudo sobre processos de grupo, a mesma capacidade, à medida que o tempo passava, o mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros, e a diferença foi aumentando quanto mais se estendia o tempo em que trabalhavam novamente. No caso de liderança, o mindset fixo, ele vai acreditar que eles possuem certo grau de capacidade gerencial e não pode fazer muito mais para mudar o panorama, né? Vai estar lá sempre engessado naquela crença que ele acredita. Já no mindset de crescimento, as pessoas dão opiniões, elas expressam seu desacordo com mais franqueza,
quando travavam nas decisões, faz aquela reunião, né, chamando todos aí para participar e elevar o seu processo de aprendizado. Os líderes de mais... Oi? Não, pode terminar o capítulo 5. Depois a gente abre para a Rosa. Ah, sim. Os líderes de mindset fixo, né? Eles são pessoas com o mesmo tipo de mindset, então eles sempre vão estar se apoiando numa pessoa que tem o mesmo pensamento, a mesma mentalidade que ela. Eles vivem num mundo em que alguns são superiores e outros são inferiores. E eles precisam constantemente afirmar sua superioridade. E a empresa nada mais é que uma plataforma para esse fim, né? Para serem aí elevados nos seus egos. Eles se preocupam com a sua reputação, a grandeza pessoal, tem um ego pessoal de proporção gigantesca. Os gênios se recusam a olhar para suas próprias deficiências. O mindset fixo nos ajuda a compreender de onde vêm os egos gigantescos, como funcionam e por que acabam derrotando a si mesmos. O mindset de crescimento em ação. Tudo muda e se ilumina, se expande, enche de energia e de possibilidades. O tanto deles próprios quanto nos das outras pessoas. A verdadeira confiança não se reflete num título, nem num terno caro, nem num belo carro ou numa série de aquisições. Valoriza o trabalho em equipe, não a generalidade individual. O Rosa, pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu não tenho, assim, eu não estou nesse livro, né? Mas eu até conversei com o André. Algo tem me impactado bastante, que eu estou vendo que eu não entrei nesse grupo aqui por acaso, né? Como o André falou ali atrás no instante, que foi a lei da atração mesmo. Então, eu estou vivendo, assim, um processo, né? Assim, de pensativo agora, né? Tem acontecido algo comigo desde o ano passado, que eu fui, como eu não sei se eu falei aqui no grupo, e eu comecei a ler aquele livro, né? O pior ano da minha vida, da sua vida. E agora eu estou pegando o gancho desse livro também, que a semana passada eu entrei, mas não entendi muito, né? Porque já estava em processo, em andamento. E duas coisas que me aconteceram essa semana. Uma foi comigo e a outra é com meu filho. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Então, eu estou no trabalho, né? Que eu falei lá com a Andréia, eu estou com um trabalho que eu não estou satisfeita com o meu trabalho, por conta, assim, que depois que você descobre que tem outras possibilidades de você melhorar a sua estabilidade, com menos esforço, vamos dizer assim, né? Eu estou com um desdobramento, então aquilo está me segurando bastante. E eu fui por conta, como eu moro aqui no interior, né? Um interior muito, muito interior, até de crenças, eu fui transferida para um local de trabalho onde eu não pedia, eu não queria ir, né? Por conta de política, vamos dizer assim, coisinhas pequenas, que não era nem para existir mais, mas ainda estão no lugar que ainda tem essas coisas. E aí o gestor daquela instituição falou, né? Ele falou assim comigo, que você... Aí eu falei que eu estava ali contra a minha vontade, que eu não pedi, que eu fui perseguida. Aí ele falou assim, você vai perpetuar aqui. Aí eu falei com ele, eu não vou, né? Eu já bati de frente assim no meu ego, porque da outra vez eu chorei, né? Parecia que a banda do mundo tinha caído em cima de mim. Eu falei assim, eu não vou. Então eu fui forte dentro da situação. E aquilo ali me deu uma energia boa assim, para poder eu procurar algo para poder eu desprender daquilo ali, porque eu não vou dizer que emocionalmente hoje não está me deixando péssima, mas eu fiquei bem, né, bem para baixo quando houve a transferência.
Então, eu estou em busca de algo, né? É como tem no livro de Pablo. Você vai ser escravo, você quer ser escravo ou você quer ser livre? E eu quero ser livre, né? Eu quero ter livre escolha. E esse livro aí, agora que a Nayara está trazendo, eu tenho o meu filho mais velho está passando todas as vezes, né? Todas as vezes que ele entra no trabalho, ele não fica. Né? Ele não fica. Tem algo, né? Ontem mesmo aconteceu, tem uma vez que ficou um mês, outra vez ficou 20 dias, e ontem ele foi em busca novamente, já estava certo, quando chegou lá já tinha outra pessoa no lugar dele. Eu falei, aí agora eu pergunto a tudo isso, onde o que é que vai barrar tudo isso aí, né? O que é que eu tenho que fazer para poder que as coisas boas aconteçam? O que é que eu tenho que fazer para ajudar meu filho, né? Porque eu estou aqui, eu estou sozinha, né? Eu estou sozinha. Eu estou indo em busca de algo, mas assim, quem quiser tem que dar o primeiro passo. Então, eu estou fazendo isso porque apoio dentro da minha, até ele mesmo, quando a senhora fica só atrás disso, só atrás daquilo, né? Então, e aí eu queria assim, pedir uma ajuda a vocês, assim, pelo menos uma chave, qualquer coisa, para poder que eu possa destrancar esse negócio, para poder eu ver fluir as coisas dentro da minha casa. Dentro se for comigo, se for com ele, qual é o passo que eu tenho que dar para poder as coisas acontecerem, né? Era isso que eu tinha para dizer, André. E o que eu tenho que fazer, o que eu não falei certo, para dizer que eu estou aqui para ouvir. Tá, tranquilo. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa resposta para você no final, tá, Rosa? Eu vou, como a gente tá bem avançado aqui no horário, eu vou te responder isso aí, que tem um caminho para isso. Vou pedir para a Nayara, porque nós já estamos meio que atrasados no livro, e falta mais 3 capítulos, 2, né, Nayara? Acho que 2, né? 2. Então vamos lá, e a gente já... O pessoal no chat já está respondendo para você aí, ô Rosa. Mas vai lá, Nayara. Valeu. Aqui no capítulo 6, ele vai falar de relacionamentos, né? Os mindsets, os apaixonados ou não. Ambos os tipos de mindset contaram os fatos semelhantes e quase todas, em algum momento de suas vidas, tinham se apaixonado, saíram machucadas, o que varia, e de maneira drástica, eram pela qual se lidaram com isso. No caso do mindset fixo, eles se sentem julgados, rotulados pela rejeição, rotulados permanentemente, eram como se tivessem havido um veredicto e alguém tivesse gravado em suas testas, detestável, e eles reagiram com fúria, com um mindset fixo, não lhes proporciona uma fórmula para curar as feridas, nada podiam fazer se superar pela possibilidade de ferir a pessoa que os magoara. Então, o mindset fixo, ele não vai se curar, ele vai sempre querer dar um troco. Já tentar de alguma forma apaziguar essa dor, só que ele não se permite ser curado, né? Fez isso, fica na cabeça dele, está gravado, não vai mudar. Já o mindset de crescimento, eles não se sentem permanentemente marcados por causa dele. Procuram aprender algo útil a respeito de si mesmos e de seus relacionamentos, algo que pudessem utilizar a fim de terem melhores experiências no futuro. Sabiam como seguir adiante e abraçar o futuro. É bem autoexplicativo nessa parte de relacionamento, né? O mindset de crescimento, ele vai estar machucado, sim, vai estar quebrado, mas ele sempre vai procurar tirar algo de proveitoso nisso, né? Como o André disse anteriormente, para que isso aconteceu comigo? Ele não vai ficar como fixo, por que isso ocorreu comigo? Já que no capítulo 7 pais, professores, técnicos esportivos, de onde vêm os mindsets.
Nesse capítulo, ele vai abordar a educação, ele vai abordar de forma como que os pais, os professores lidam com as crianças no seu desenvolvimento, através do esforço. Ele fala que os pais, subverterem os seus filhos de forma errada, pode desenvolver um mindset fixo, pois eles vão estabelecer crenças, né, limitadoras nas crianças, né? E eles vão subverter os esforços da criança. Então, não é válido muito o seu esforço. Eles vão afastar a criança do aprendizado e vão limitar as realizações dela durante a vida, né? Não vai marcar só na infância. Já aqui no capítulo 8, a autora vai afirmar que sim, nós podemos obter mudança mudança no mindset, seja ele qual for, tanto se for fixo ou for de crescimento. Mas ela também alerta o perigo de ter uma mentalidade fixa. E já que nós vivemos em um mundo que se transforma 24 horas por dia, 3.600 segundos por minuto, e nesse sistema que nós vivemos hoje, no mundo é tão caótico, tem uma inconstância tão grande, que nós podemos mudar sim. E por que não considerar mudar? Nós temos que traçar uma estratégia para adquirir uma mentalidade, uma nova mentalidade, né? Até grifei aqui que está lá em Romanos 2:12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, o código está aqui, renova sua mente. Eu queria colocar uma coisa, Ana. Você já concluiu? Não, pode falar, que eu acabo aqui. Tem as considerações, tá. Vamos lá, pessoal. O que acontece? O sucesso, ele é uma questão de mentalidade, não é uma questão de sorte, tá? E aí eu vou pegar já o gancho para responder a pergunta da Rosa e desmistificar uma coisa aqui. E falaram até no chat, eu não peguei, mas alguém falou. Tudo é espiritual, processo espiritual. Nem tudo é espiritual, pessoal. Tá? O próprio texto que a Nai colocou aí, Romanos 8, não se conformar, o fato de não se conformar é um processo de não ser espiritual. Porque se tudo é espiritual, então eu jogo tudo para a conta de Deus, ou para a conta do diabo. E não tem a minha conta, tem o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer, mas o diabo vai impedir de eu fazer. Tá? Então, presta atenção. Vou ancorar isso na Bíblia e quebrar essa crença. Vamos olhar Davi e Golias e tira a questão espiritual. Davi e Golias. Ele tinha treinado antes? Ele já tinha treinado antes, lembra? Treinou com o urso, treinou com o leão, né? E agora ele vai enfrentar o Golias. Então, o que acontece? Esforço, tá? Você tem que se esforçar. Acho que o Cris falou no chat alguma coisa aí para Rosa. Deixa eu até tentar abrir aqui, o Cris usou as palavras bem assertivas. Deixa eu só voltar aqui. Paciência, consistência, Rosa. É isso mesmo. Então, vamos lá. Ele tinha se esforçado, ele tinha treinado aquele negócio. E aí é uma questão de mentalidade. Como você vê o problema? Todo mundo viu o problema do gigante e corria. Davi falou assim, ele é grande, vai dar para acertar. Então, tá tudo certo, né? Não, mas é o diabo que tá vindo. Não, ele é só grande e dá para acertar. Entendeu? E eu preciso só de uma pedra. Mas vou pegar 5 aqui por segurança. Mas preciso só de uma... Então, ou seja, a maneira como você vê, eu tô mostrando aqui esse exercício para mostrar para vocês, a gente pode ver de outra maneira. Você não precisa ver do jeito que está configurado na sua mente. Você pode mudar essa configuração e falar assim, puxa vida, né? Eu vou olhar, é a mudança de paradigma. Então, ou seja, se tem o paradigma, você dá a volta e olha do outro lado. Pô, eu não estou vendo atrás dessa parede, então precisa entrar no quarto para ver o que está atrás da parede. E só entra, filho, só vai. Tá? Então, ou seja, essa questão do sucesso
É uma questão. Então, ou seja, para você ter uma habilidade, um skill muito top, o livro vai dizer isso. Você vai precisar exercitar aquilo por volta de 10 mil horas. Aí você vai ficar bom. Agora, exercitar isso por 10 mil horas, meu Deus, sabe? Então, a gente tem que entender um pouco disso, a gente tem que caminhar um pouco disso para que a gente navegue no universo que a gente precisa desenvolver dando os nossos passos. E eu não estou aqui desmerecendo o espiritual, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa que acredita em Deus, a maioria das pessoas aqui também acredita nisso, e cada um tem o seu processo, tá tudo certo. Mas a gente tem que pontuar isso, tá? Porque isso é você ter o sucesso, né? Não ficar olhando, porque a pessoa... E o livro fala isso, eu achei fantástico, a Nai não explorou, mas eu queria pensar isso. Ele fala assim, vai pesquisar os seus heróis, vai entender a história dos seus heróis, da pessoa que você é fã, ou da pessoa que você fala, nossa, a pessoa chegou nesse lugar, que legal. Vai ver o que está por trás dela, vai entender qual que foi o processo dela, né? E melhor que isso, é entender o seu processo também, né? Não para ele te paralisar, mas para ele te desafiar. Mas vai lá, o Nai, faz as considerações, eu também tenho algumas aqui. André, eu só queria falar só um pouco. Viu? Pode Assim, falar. quando alguém perguntou aí, será que não são, né, coisas anteriores? Assim, o avô do meu filho, ele foi, assim, pessoas que viviam, ele se suicidou. Tem muita coisa por trás disso aí, mas como eu estou nesse oceano, eu que estou em busca de chegar na praia, eu preciso de uma ajuda, sim. Como, Rosa? Olha, se for para contar minha história, que é uma história longa, né? Eu sou mãe de 4 filhos, a última gestação minha foi de gêmeos, meus gêmeos nasceram com um problema de saúde chamado fibrose cística. Então, tem hora que eu me sinto até culpada por tudo, porque eu descobri que ele foi rejeitado e abandonado, mas eu não tinha outra alternativa, porque o tratamento são 17 anos feito em Salvador, e eu moro 460 quilômetros afastado. Então, era muito distante, foi um tratamento intensivo, né? E eu trabalhando, então eu acho, né? Tem hora que eu fico me procurando, né? No meio, porque na realidade só tem eu para poder, agora que eu quem fui atrás, né? Rosa, Fiz o método. Rosa, Então, é isso. Eu achar Rosa, que a saída tem que ser eu também, talvez. eu vou desenhar para você estratégia, tá? Então anota aí. Para você instalar isso no seu filho, tá? Você vai criar um sistema de micro-resultados, tá? E você consegue criar isso. Você consegue criar um sistema pequeno, que ele consiga ter um pequeno resultado, e nesse pequeno resultado, quando ele bater esse resultado, você não vai elogiar ele pela habilidade ou pela inteligência dele, você vai elogiar ele pelo esforço dele. É isso que você vai instalar nele. Porque aí você já instalou, você já ensinou ele com a parada. Então, por exemplo, se você, dentro da sua casa aí, dentro do que você faz aí, se você pensar numa coisa, por exemplo, como que a gente prepara os filhos para a vida, né? Chega um momento que eles deixam de ser criança e a gente começa a colocar ali tarefas para eles. Então, ó, é o seguinte, você vai guardar a louça, você vai lavar a louça, sei lá. Tô dando exemplo, tá? E aí a pessoa fala, aí você vem e reforça, você força aquele hábito a partir do resultado que ele teve, instalando um reforço positivo no esforço, tá? Não na capacidade que ele tem, porque se você elogiar a qualidade dele, você pode engessar ele. O livro fala sobre isso. O livro fala, se você elogiar a pessoa, nossa, você está ficando bom nisso, né? Você está ficando fera nisso. Ele fala, toma cuidado com isso. Mas ele fala assim, nossa, você se esforçou, que bom que você se esforçou. Você focar no esforço, você vai criar mindset de crescimento nele. Então, tipo assim, muitas vezes a gente tá focando assim, pô, é porque ele não consegue. Eu passei por isso. Eu fiz Senai, aqui em São Paulo, e eu fiz Senai sem ter uma empresa me bancando. Eu fiz independente.
E a galera que saiu do Senai, que tinha empresa, já foi trabalhar. Eu não. Mas isso foi bom para mim, não ter feito com a empresa, porque eu conheço amigos que estão até hoje na mesma empresa que saiu do Senai. Tá estabilizado, tá tudo, mas não cresceram, ficaram só naquilo ali. Tá? Então, para mim, foi ótimo ter feito, porque aí eu fui para outras áreas, eu fui fazer outros cursos, eu fui aprender outras situações, e isso fez com que o meu crescimento só crescesse. Então, tipo assim, a estratégia é essa. Cria um sistema, e tá aí na sua casa, tá aí dentro. Você pode trazer isso, que ele vai bater um micro resultado. E quando ele bater esse micro resultado, esse resultado, você vai dar uma recompensa para ele, elogiando o esforço dele. Aí ele vai pegar o metamodelo. Quando ele for para uma empresa, quando ele for para uma outra coisa, quando ele for para situações, você já está instalado. Ele vai lidar muito bem com isso. Entendeu? É simples, é uma coisa bem simples, tá? Tá. Vai lá, E ele Nai. tem melhorado muito, André, melhorado muito. Mas eu já passei, dessa que vai ter a oportunidade de eu contar, porque é uma história muito longa, e eu não só tenho ele também, né? Então é um monte de coisinhas, mas nós estamos juntos até depois do fim. Eu falei assim, eu não estou, né? Ó, vou dar uma coisa para você que vai dar para todo mundo aqui, tá? Se todos nós formos contar nossas histórias, nós vamos ficar aqui até o final do ano. E não termina, né? Então, o que acontece? Eu também tenho uma história aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma história minha, ó. Tá vendo? Que recebeu o diagnóstico de autismo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu que vou crescer com isso. Tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vai, Nai. Então, as considerações. Qual será a sua atitude de mentalidade? Qual será a atitude de mentalidade que terei daqui por diante para mudar? Posso aprender observando. O meu sucesso depende de mim, do meu olhar, da minha mente. Desistir, evoluir, recomeçar, vencer ou fracassar. De uma coisa nós sabemos, que o mindset pode ser desenvolvido tanto fixo quanto de crescimento, mas é algo que depende de você e não do outro. Que há como evitar, que não há como evitar ou fugir da vida, mas há como viver e transformar a nossa vida a partir da nossa mentalidade. E que o sucesso dependerá de nós ou daquilo que nós acreditamos. Temos que sair da zona de conforto, mesmo se for dolorido, mas isso vai trazer um mindset de crescimento. Essas são as considerações que eu queria trazer para vocês, né? Como a autora falou, a mudança de mentalidade vai depender de nós, traçar a estratégia. Como nós vamos tratar de fazer essas estratégias? Através das nossas experiências do dia a dia. Aquele filme, Em Busca de Felicidade, acho que é isso, não lembro certo o nome do filme. Ele retrata o cara na sua vida financeira. Ele teve vários fracassos até conseguir chegar no sucesso, mas ele não desistiu, né? Então, cabe a cada um de nós não desistir. Se caiu, levanta, né? Igual andar de bicicleta, não tem outra forma, não tem outro jeito. E é isso, muito obrigada. Legal. Maravilhoso. Eu vou dar minhas considerações também. Aí, quem quiser, pega caneta e lápis aí, papel, que não está no resumo da Nai, minhas considerações. É a cereja do bolo, hein? Então, vai lá, pessoal. Considerações finais aí sobre o livro e para você pegar a receita para você. Primeiro, preste atenção. Fica atento aos pensamentos limitantes. Fala devagar, né, para anotar. Primeiro, presta atenção, tá? Então, fica atento aos seus pensamentos que te limitam, que não te deixam você sair do lugar, tá? Então, ficar ligeiro com isso daí. É a primeira dica que eu dou para vocês, tá? A segunda dica, escolha sempre o desafio. Aquilo que te tira da zona de conforto, aquilo que se joga para frente. Fala assim, eu vou resolver essa parada, eu vou desenrolar esse negócio. Para mim, não vai ter dificuldade, ou seja, acostuma, né? É o que o Pablo diz, em outras palavras, ame resolver problema.
É o que ele está dizendo, eu estou falando aqui desafio, ele fala sobre amar, resolver problema. Você é um solucionador de problemas. Quando você estiver nessa parada, a terceira dica, tá? Foca na solução, não foca no problema, porque você vai fazer perguntas, como que eu vou resolver isso, como que eu preciso, de o que eu preciso para ter aquilo, tal. Foca na solução, tá? E aí, isso é muito interessante, porque não vai te impedir de se movimentar. Você vai ver que dentro de você tem respostas e tem ferramentas que você nem descobriu e que você de fato é um X-Men, mas você ainda não tinha acordado para isso, tá? Quarto, tá anotando, né, pessoal, que eu não vou voltar nisso e já era, só depois quando subir o Mastermind lá pro canal. Aprenda sempre, entendeu? Aprenda a aprender. É outro drive também que o Pablo indica isso aí, e o livro deixa muito claro isso. As pessoas de mindset de crescimento, elas sempre estão aprendendo, elas não pararam nunca de aprender. Então, aprenda a aprender, sempre, sempre, com tudo na sua vida. Essa pessoa não significa... Não, ela tem alguma coisa que ela pode te ensinar, vai lá pegar os pecinhas do Lego com ela, porque vai ser muito top, ou seja, aprender a aprender é você ser generalista, deixar de ser um especialista, entendeu? É isso, estou fazendo os links para vocês, tá, pessoal? Quinta dica, ainda, né? Então, muda a maneira aí. Eu não sei dirigir. Não, ainda eu não sei dirigir. Pegou? Pegou? Instala isso daí, tá? Eu não sei isso. Não, ainda não sei isso. Eu vou descobrir esse negócio. Eu vou destravar esse negócio. Eu tô com esse problema. Não, ainda tô com esse problema. Daqui a pouco vai se resolver isso aí, tá? E por último aqui, muda a frequência. Escolha as companhias que você tem, tá? Tem um teste muito bom aí, na primeira versão do Piorano, em 2019, esse teste foi colocado no programa. Escolhe 5 pessoas muito íntimas suas, não vale família, tá? Tira fora a família, porque senão você vai querer abandonar a família, e não quero justificar ninguém aqui, deixar a mulher, deixar marido, o André falou que é pra mim abandonar. Não, escolhe 5 pessoas do seu hall íntimo, dá nota de 0 a 10 para elas, soma tudo, divide por 5 e você vai achar a sua média. E se sua média for abaixo de 7, eu sugiro você mudar a sua frequência, tá? Então, escolha uma outra frequência para você despertar esse Repete mindset. de novo, por favor, sobre as 5 pessoas. 5 pessoas, pessoal, que não pode ser da sua família, tá? Íntima. Dá notas nessas 5 pessoas. Não precisa falar para ela, tá? Não fala para ela não, senão ela vai ficar chateada com você. Dá nota você, no seu papelzinho, de 0 a 10 para ela, soma todas as notas, divide por 5. Se a média for abaixo de 7, você tem que mudar a frequência. Não estou dizendo que você vai deixar de falar com essas pessoas, mas você vai buscar pessoas que estão um pouco acima para você, porque você está avaliando a sua frequência, não é elas. Então, é a sua frequência, tá? É isso. 6 dicas aí, rapidão para vocês caminhar. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat, senão nós vamos mudar a nossa vida. Só fala aqui uma coisa, que até o Pablo mesmo falou, que tem a ver com esse código que tu soltou. A gente tem que mudar de fase sempre quando a gente está fazendo uma coisa e está se tornando fácil, então é a hora de mudar de rota. Não é isso? Isso aí, é isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa que quer acrescentar? Cris, tem considerações aí, Cris? O chat Só tá o aí que tem, né? Oi, pode falar, Cris. Só o que tem, né? Thaís aí também, eu fico observando como esse caderno de Thaís aí tem coisa, né, André? Nós vamos fazer uma mastermind do caderno da Thaís. Mas eu gosto muito da nomenclatura, né? Se você pega mindset fixo, ou seja, é o mindset estagnado, né? E o mindset de crescimento é quem está em movimento. Oi? Opa! Deu um tilt aí. É quem está em movimento. Então, como é que você faz essa mudança de mindset fixo para o mindset de crescimento? Com perguntas. As perguntas te fazem entrar em movimento. Então, acaba sendo um loop. Quer mudar o mindset? Faz a pergunta. E, à medida que suas perguntas vão sendo feitas, elas vão sendo melhoradas. E, quando elas melhoram, o seu mindset de crescimento está sempre sendo estimulado. Então, é isso. É uma pequena observação sobre a nomenclatura.
Texto código. Sétimo, Carlinhos. Faz suas considerações finais também, Thaís, que você segura muita coisa. Não, só para a gente não vai se estender, mas é muito isso, essa abertura para crescer, né? A gente está aqui, todo mundo está aqui para dividir e aprender, e eu não tinha lido esse livro inteiro, eu tinha pescado algumas coisas há muito tempo atrás para construir a minha metodologia lá do reforço, e é impressionante, gente, quando a gente se abre para o mindset de crescimento, né? E a gente pode ensinar isso, só para reforçar, a gente pode ensinar isso assim desde pequenininho. Eu amei essa questão dos micro-resultados, é muito isso, né? E a Angela Duckworth, que é do livro Garra, ela fala isso também. Ela fala, a gente tem que elogiar o esforço e ensinar os nossos filhos a persistir, né? Porque o segredo também está na persistência, como o Nai falou na questão de Thomas Edison. Chegaram a perguntar para Thomas Edison, mas você já fracassou tantas vezes? Ele falou, não fracassei. Eu tentei 9.090 e tantas vezes de formas diferentes. Né? Imagina se ele tivesse desistido. Então, assim, eu falo muito do Thomas Edison. Tem vezes que a minha filha fica brava comigo. Que eu falo, se Thomas Edison tentou tanto, minha filha, você vai tentar. Até você conseguir. Às vezes ela fica brava. Mas eu falo, né? Uma nem duas, não. Se precisar 1000 vezes, você vai continuar se esforçando para conseguir. Hoje ela já aceita mais, mas quando ela era pequenininha, ela ficava brava. É muito, não, mas é. Então, assim, é muito legal, é muito rico a gente estar aqui. Rosa, depois também faz os prós e os contras do seu trabalho. Todo mundo tem desafios. Eu sou servidora pública. Tem dia que eu tenho vontade de jogar a toalha também. Eu estou presa, eu quero ser livre. Mas a gente precisa fazer essa construção. A gente tem que honrar o trabalho que nos patrocina, que nos paga, né, que dá o nosso sustento. E fazer essa construção para a gente ser livre, fazer metas, buscar novas possibilidades, né? Ensina seu filho também a ser proativo, gente. É uma coisa que a gente não ensina aos nossos filhos. E, às vezes, no emprego, as pessoas estão procurando pessoas proativas, pessoas que façam mais do que pedem para elas. Entendeu? Dá uma conversada com o seu filho também, mas começa com o que o André falou. Eu acho que se ele começar a ter isso dos micro-resultados, ele vai acabar desenvolvendo a proatividade também. Mas conversa, eu acho que em emprego as pessoas buscam muito isso. Vocês que são, né, principalmente empresários, podem até falar melhor do que isso. Mas é isso. Tá morrendo de saudade de vocês, viu, gente? Beijo. Nós também. A Valdira Valdira, aqui. pode falar. Valdira, tá aí? Me ouvem? Agora sim. Pode falar, tá bom. Bom dia. Esse tema foi essencial aqui, eu estava aqui ouvindo vocês aqui e maturando tudo isso, porque em 2016 eu tive contato com esse conteúdo de mente fixa e eu me identifiquei totalmente com a mente fixa. E aí eu olhei para mim e falei, como é que eu vou mudar essa porra? E eu entrei num processo de mudança profundo. E eu fiz esse exercício da média das 5 pessoas. E aí eu falei, tá tudo errado. E aí eu comecei a procurar essa alta frequência. E hoje eu estou num nível de frequência maior do que as 5 pessoas que eu estava modelando em 2016. Por uma busca frequente. Para quem está aí assistindo esse Mastermind e se identificou com a mente fixa, eu quero dizer para você que é um processo. Não é um botãozinho de liga e desliga. E esse processo é bastante doloroso. Ele não é fácil, mas só não é fácil. Então, se você entendeu que precisa mudar a sua mente, entra no processo e não olha para trás. Não tem retrovisor, tá? É só olha para frente, só olha para o alvo, para onde você quer chegar e vai dar tudo certo. Mas tem que ter consistência, persistência e, acima de qualquer coisa, acreditar naquilo que foi dito sobre a palavra. Renova a tua mente, porque ela é muito renovável. E não renova só no processo que você está buscando a mente está saindo da mente fixa. Renova o tempo todo. A nossa mente, ela é renovável o tempo todo. A gente precisa aprender a usar a potência que a gente tem na mente. E quanto mais a gente se renova na mente, mais ela expande, mais você entende o poder que Deus plantou em nós,
através de nós mesmos, daquilo que nós já carregamos dentro de nós. Às vezes nós ficamos aqui buscando em Deus, buscando em Deus, buscando em Deus, e Ele já nos deu tudo, a gente só precisa aprender a usar a ferramenta. Se você não souber usar o martelo, você pode martelar seu dedo e vai machucar. Mas se você aprender a usar o martelo, ela é uma ferramenta incrível que vai ajudar. Assim é a nossa mente. Se você não aprender a usar ela, ela vai te machucar. Mas quando você aprende a usar a sua mente, ela vira uma potência que vai fazer a diferença na sua vida e na vida do próximo. Então vale muito a pena investir em aprender a usar essa ferramenta. Obrigada pela oportunidade, gente. Muito bom, Val. Eu só queria dar uma dica, tá? Porque assim, a Nai matou a charada, tá? Aí a gente sempre aqui acaba, não tem como, a gente acaba puxando na espiritualidade, né? Mudança de mindset espiritual foi a leitura do livro dessa semana da Bíblia, foi Romanos, tá? Então, ela pegou o versículo-chave aí, né? Não se conformar, e quem estava na outra sala aqui a semana inteira a gente leu Romanos, vai entender muito do que eu estou falando aqui nesse momento. Mas é isso também, não é fácil, mas está dentro da gente e a gente pode mudar isso, a gente pode instalar novos hábitos a partir dos pequenos hábitos, né? Do 1% todo dia, do só hoje, e seguir em frente. O chat, pessoal, a gente colocou aí no chat o link do Grupo Lágrimas, quem não entrou quiser entrar, tá? É o grupo que a gente foca no trabalho da leitura dos livros, tá? Mais alguém quer falar? Não. Então tá tranquilo. Tem alguém com alguma pergunta? Eu acho que tinha uma pergunta, né, aqui no chat, deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu me perdi aqui. Isso também. O chat hoje está bombando. Bombou hoje. Era alguma coisa sobre, acho que era a Raquel, não sei se a Raquel tá aí ainda, ela perguntou alguma coisa sobre bloqueio, mas acho que a Val também contemplou lá o negócio, acho que eu vi lá, ela contemplou. Pessoal, é isso, acho que a gente tem que cuidar da nossa vida hoje, né, e amanhã, e todos os dias, e eu quero, o Ververson, volta aí, Ververson, abre aí, e vamos ser multitarefa. Bom, pessoal, desculpa aí que a hora eu falei muito rápido, eu estava de plantão, estou até saindo para outra agora. Mas é isso aí mesmo, parabéns aí a todos. O livro é um excepcional livro, bacana mesmo. A gente tem que realmente mudar essa... Afinal de contas, o que a gente está fazendo hoje aqui já é uma mudança daquilo que a gente tinha há pouco tempo. Então, eu tenho aprendido muito com vocês, né? São pessoas excepcionais que mudaram esse mindset, aquele mindset fixo de dormir até tarde ou de não ter expectativa no outro dia, das coisas que se faz durante o dia. Então, essa mudança de já pegar novos livros, estudar livros diferentes, isso faz uma mudança, um mindset de crescimento na vida de cada um de nós aqui. Então, parabéns a todos aí, um excepcional dia e um excepcional final de semana. Valeu! Ô, André, deixa eu só comentar aqui o negócio, já que ele voltou, ó, você é um cara incrível, né? Porque é o seguinte, o que acontece? Olha o mindset do cara. Ele sabe do poder disso daqui, ele sabe da importância, não para todo mundo, mas principalmente para ele, como ele já cresceu com isso. Aí o cara sai no plantão, entra no outro, às vezes ele tá no carro, tá no bagageiro de alguém, tá sendo sequestrado, hein, velho? Brincadeira. Mas ele tá sempre ali com o fone ligado, câmera aberta, o cara não dá desculpa para absolutamente nada. Isso é muito massa. Parabéns, cara. Valeu. Parabéns por isso. Vocês são top, gente. Só um último detalhe, tá, pessoal? Nunca critique a pessoa, sempre critique o esforço ou a atitude, entendeu? Show. A atitude. Isso é importante a gente guardar. Paulo Vieira. Legal, Verso. O Verso está sempre frequente aqui. De novo o código. Não critica as pessoas. Não critique a pessoa, critique a atitude. As atitudes, entendeu? Que aí você vai estar no mindset de crescimento. E muitas vezes essa crítica não é uma afirmação, é uma pergunta, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos para nossa casa. Um ótimo dia para vocês. Daqui a pouco a gente vai subir a Mastermind lá no canal também. E tamo junto, tá? Quem quiser se conectar lá pelo grupo, a gente vai se falando, vai trocando ideia. E um bom dia para vocês.
Tchau, gente. Bom dia. Gratidão, Dai, pela apresentação pelo livro, viu? Tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Bom dia Bom para dia Será o fim de a todos semana. aí. Bom dia a todos.